Olá, meu nome é Rafaela Cristina, essa é a Ana Lídia, somos participantes do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes da cidade de Cruz e estamos realizando um dos desafios, que é promover o esporte seguro e inclusivo. Nós estamos aqui com o Edson Muniz, professor de Educação Física, onde a gente vai fazer algumas perguntas a ele relacionadas ao esporte. Bom dia, seu Edson. Bom dia. Como você se interessou pelo esporte? Na verdade, é uma história assim que há muito tempo atrás existia um jogo chamado Jeps, que era organizado em Acaraú, e um dia me chamaram para que eu fosse com a equipe de futebol de salão. E eu fui com a equipe a Acaraú, acho que isso foi em 98. Só que ao chegar lá, eu entendi que eu não sabia nada de futebol de salão. E aí eu comecei quando eu coloquei a equipe para jogar, tática eu não sabia, técnica muito menos, e treinar os meninos pior ainda. E aí foi a partir daí que eu vi a necessidade de conhecer algo, que era o esporte, para que eu pudesse trabalhar com alguém. Aí foi que eu estava começando o primeiro ano de ensino médio, aí eu disse, pronto, é aí que eu vou entrar, começar uma profissão que vai trabalhar com esporte, que é a educação física, que foi aí que eu comecei. Que dificuldade você enfrentou e como você superou? As dificuldades do meio esportivo é porque assim, para fazer a faculdade de educação física não se ganha bem. Aí todo mundo queria fazer enfermagem, medicina e eu educação física. Então essa foi a pior dificuldade que eu tive de convencer, vamos dizer, as pessoas que eu estava fazendo algo que eu quisesse. Embora não se ganhe muito dinheiro, mas eu estava fazendo algo que eu queria, que era, primeiro, superar as pessoas, vamos dizer assim, essa não aprovação da educação física. Então essa foi uma dificuldade que eu tive logo no início, porque as pessoas não viam a educação física como um meio bom, né, de promover esporte e essas coisas todas. E meio assim a esse caminho todo, esse percurso, alguém lhe apoiou na sua decisão? Minha mãe ela sempre deixou bem, vamos dizer assim, bem à vontade. Então eu fiz sim o que eu queria, que era a educação física, porque eu pensava que a educação física era esporte. Por isso que eu fui fazer educação física. Eu vou aprender a dar uma aula de futebol de salão, eu vou aprender vôlei por causa da educação física. Depois eu vi que não era bem isso. E por que você escolheu o esporte? Você acha que algo que você vai fazer? Sim, primeiro vamos entender que o esporte são 3 tipos de esporte. O esporte é um esporte competitivo, aquele que vê na televisão, o Corinthians, o Flamengo e tal, que eu busco uma vitória. Tem um esporte educacional, aquele que o esporte é um meio, não é um fim, mas é um meio que se pode alcançar algo, pode educar, pode se conhecer algo através do esporte, e o esporte de lazer. É aquele que você faz numa academia, é aquele que você faz numa questão de saúde. Então, eu tirei para mim o esporte educacional. Trabalhei com alguns projetos de esporte educacional. Não é que eu seja contra o esporte de rendimento, o esporte da competição. Não, é porque esse esporte não é inclusivo. Pelo contrário, eles só selecionam os melhores. E o esporte é um direito. Então, nós temos que tirar esse bordão de esporte do menino da rua, que esporte tira da rua, não. É a forma pela qual você trabalha o esporte. Então, quando eu levo uma pessoa a praticar um esporte e eu começo a ensinar o aluno a quebrar as regras, ele não é mais um esporte educacional. Ele é um esporte para provar que aquele determinado menino ou menina é melhor do que o outro. E para isso tem que quebrar regras. E isso não educa. Quando eu digo do esporte que o menino ele tem que tomar algum suplemento, alguma coisa a mais que vá fortalecer você em relação ao seu colega, esse esporte não tira da droga, ele está voltando da droga. Então a gente tem que ver bem como é que utiliza, como é que vê essa palavra. Eu peguei para mim o esporte educacional, que é um esporte que você, através dele, você pode educar. Se você gosta de esporte, então o esporte, o meio ambiente, por exemplo, uma pessoa gosta de esporte, eu posso dizer para os meus alunos que ali está que o meio ambiente não deve ser poluído. Então isso eu posso trabalhar dentro do esporte, em vez de ficar trabalhando somente a técnica, somente a tática, essas coisas todas. E você, assim, na sua opinião, você acredita que o esporte pode dar oportunidade àquelas pessoas que têm mais poucas oportunidades na vida? É um bordão que nós temos que ter muito cuidado, porque se diz logo, esporte leva a uma mudança social, né, vamos dizer assim. A gente tem que ter cuidado nisso, porque é difícil trabalhar o esporte. O esporte não tem investimento, o esporte você tem que suar muito no começo. Os que estão lá em cima, vão pegar uma jogador de futebol, todo mundo quer ser um bom jogador de futebol, mas não, se você começar a catalogar, não existe 1000 bons jogadores de futebol.
Existem aqueles que estão lá no topo, mas se você for começar a anotar, você não pega o nome de 1000. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o esporte, ele pode sim, você pode muito bem, se for trabalhar no esporte educacional, se você tiver um bom acompanhamento, ele vai mudar sim, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, que ele não vai te mudar de vida devido ao esporte. Tem uma série de coisas, estudar sim. Estudar, você estuda bem, e através do esporte, estudou e tem o esporte, você alia as duas coisas. Mas não foi por causa do esporte, foi porque você estudou. Mas tem que ter muito cuidado com essa questão aí. Tem casos isolados que o esporte fez com que você saísse de um determinado espaço e melhorasse com ele. Mas são casos isolados, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não vou falar que o esporte vai tirar você, levar você para uma sociedade, uma parte da sociedade melhor. Dizer assim, tem que ter muito cuidado com isso. Na minha opinião, não. Tem que estudar primeiro, depois você fez sua base, fez seu alicerce, aí se você for com os conhecimentos adquiridos na escola, aí você pode mudar. E o que você diria para um adolescente que pretende seguir os seus passos, para ter que investir no esporte? Tem que falar muito e estudar primeiro. Primeiro, tem que estudar. Olha, a palavra-chave é essa. Se você ganhar dinheiro no esporte, mas não tiver uma boa base, não vai estudar, você vai investir, você vai perder tudo. Então, assim, é muito difícil. O investimento no esporte no Brasil, infelizmente, as leis são poucas. Quando está lá em cima, todo mundo põe a mão no ombro, beleza, você é campeão, olha, vai tirar uma foto com você. Mas aí, até você ser campeão, vai ter que lutar muito. Muitos desafios. Vocês vão ter muito preconceito, porque primeiro não se para trabalhar, ser atleta, não pode ter uma profissão. Como é que você alia estudo? Você vai aliar treinamento e competições. As competições no país, vou falar que é a nível do país no Brasil, do Rio Grande do Sul ao Ceará, olha a distância que é, como é que você alia tudo isso? E o detalhe, como é que você viaja? Você não tem dinheiro? Então eu tenho uma competição, vou pegar um esporte individual, porque os coletivos já são mais difíceis. O esporte individual, que é quando um atleta, como a natação, o atletismo, o karatê, e os esportes coletivos, futebol, basquete, handebol. Então o esporte individual se torna um pouco mais fácil porque só o investimento é o seu. O coletivo tem que ter dinheiro para todo mundo. Então, imaginemos que um atleta precisa ir a Santa Catarina participar de uma corrida de atletismo. Alguém tem que bancar. Porque imagina, você tem que trabalhar 8 horas por dia, como é que você vai deixar o seu emprego para ir trabalhar? Como é que você deixa o seu emprego para ir treinar? Tem que pensar tudo isso. Então, assim, é preciso que repense mesmo o esporte, claro, quando você tem um patrocínio, quando você consegue, quando começa a ganhar as primeiras vitórias, começa a aparecer alguns. Mas eu vou até falar um caso aqui, você me permite, um caso da Adriana do boxe, a primeira mulher que ganhou uma medalha de bronze na Olimpíada de Londres 2012, e eu tive o prazer de conhecer ela naquela turma do esporte, e ela me contou da dificuldade que ela teve, principalmente por ser mulher, por ser nordestina, e ela, quando ela teve um patrocínio, ela ganhou a medalha, ela teve alguns patrocínios, mas logo depois, na outra Olimpíada, que se me falha a memória, 2012, 2016, que já foi no Brasil, ela não foi bem e ela perdeu o patrocínio. E ela hoje, ela está treinando, hoje está lutando, as lutas MMA, que chama, UFC, ela está partindo do outro lado, porque no boxe não deu mais para ela tomar. E olha, um atleta olímpico, medalhista, olha a dificuldade. Então, até chegar lá, é muito complicado. Bom, assim foi uma das nossas perguntas. Agora eu gostaria que você falasse, nos dias atuais, você como é que está lidando no esporte? Você já foi um grande professor de educação física, né? Pode-se dizer que porque você, uma profissão dessa, a gente nunca deixa de ser. E hoje você tem a sua própria academia, né? Tudo. Você poderia falar assim, como você conquistou esse mérito, né? Assim, uma experiência sua. Assim, eu deixei de trabalhar esporte porque há muito tempo atrás eu estava coordenando o esporte educacional aqui no município de Cruz, e depois os projetos foram diminuindo e eu acabei optando por assinar, ficar como professor da escola do estado. E aí eu fiz meu empreendimento, que foi aqui a academia, e assim, tudo vai à base do estudo. Eu tive que estudar muito cedo, por problemas pessoais, meu pai faleceu, então eu tive que parar de estudar, depois eu voltei a estudar, porque senão eu não teria me tornado professor de educação física e não teria pensado em fazer algo para que eu pudesse trabalhar. Porque o objetivo de construir a academia foi um objetivo assim, eu como não era concursado, não tinha um concurso público, não tinha um emprego fixo em nenhuma empresa privada, eu precisava, ficando velho, você vai ficando velho, tem que se preparar, se tu é um atleta,
estava falando de esporte com vocês, o atleta ele só consegue bons resultados até uma determinada idade. Depois um atleta que completa seus 40 anos, dependendo do esporte, ele vai ter que se aposentar. Ele vai viver de quê? Porque os únicos esportes que são profissionais no Brasil, se não me falha a memória, é o futebol e o peão de boi, o rodeio, o peão. Acho que são esses dois, se não me falha a memória, eu também não tenho certeza disso. Mas os outros não são profissionalizados, os esportes. Então você tem que ter uma outra profissão para quando você se aposentar, você ter, ou pelo menos envelhecer bem, né? Então, meu caso era esse. Como eu não tinha um emprego fixo, vamos dizer assim, eu trabalhava como professor tanto na rede estadual como municipal, mas era algo que a qualquer momento eu podia sair, podia chegar um outro concursado e eu sair. Então eu precisava ter algo que eu pudesse trabalhar, né? Até, vamos dizer assim, até meus 50 e poucos anos, então não falta muito, né? Aí eu precisava de algo assim, por isso que veio essa ideia, e eu já, como professor de educação física, queria levar uma melhor qualidade de vida para as pessoas, que hoje a atividade física são duas coisas, atividade física e alimentação são duas coisas hoje que é necessário para ter uma boa qualidade de vida, e foi assim que eu comecei. Mas com o estudo, eu defendo muito o estudo. Acho que para ser um atleta, para ser um professor de educação física, para ser um médico, precisa estudar, precisa ter uma base, um alicerce ao estudo. Por isso que a gente tanto defende, tanto fala de educação de qualidade, não de quantidade, que é uma coisa que a gente defende muito isso. E o aluno, de fato, ele vem para lá, ele aprenda, ele tem uma educação boa também, é preciso um conjunto bem amplo, porque só a educação não é só na escola, a educação é feita na academia, a educação é feita através do esporte, a educação é feita através da roda de conversa com os amigos, a educação é na igreja, todos os ambientes que você está, é preciso ter educação. E aí, o esporte é um meio, você pode trabalhar essa educação, né? E eu, quando eu já parei de estudar, quando eu voltei já com 20 anos. Então eu já estava com a cabeça um pouco melhor para fazer isso. Você tem ideia, eu terminei a faculdade com 29 anos. Então eu já estava bem maduro, já estava com um conceito bem diferente do que se eu tivesse terminado com meus 18 anos. Aí por isso que quando eu abri a academia, eu já estava com um pensamento já de, assim, tão, né, vamos dizer assim, mais maduro. Porque quando a gente começa no esporte, eu pergunto de vocês, na época que a gente só pensa no amor, nas vitórias, a gente não pensa que ele vai ficar velho, não. Pois assim, em nome do Luca, eu lhe agradeço por você ter dado essa entrevista, foi muito proveitosa. Também por você ter cedido a sua academia, para a gente estar fazendo essa entrevista. Quero que todos que estejam assistindo esse vídeo compartilhem para que outras pessoas estejam sendo informadas sobre o esporte. E mais uma vez, obrigada.